Estamos em estado crítico, mas comigo estão algumas pessoas que provavelmente farão deste debate um sinal de esperança. Eduardo Vítor Rodrigues, Albino Almeida aqui ao meu lado direito e Afonso Oliveira do meu lado esquerdo. Os últimos dias têm sido preenchidos nos jornais com várias referências ao mercado bolhão. É um tema que vem sendo falado ao longo de vários dias e já há muito tempo que se evoca. Mas desta vez, provavelmente haverá um outro sintoma, um outro enquadramento. Porquê é que será que o bolhão é tão importante? Porquê? Os meus convidados, se calhar, também estão um bocadinho intrigados. Hoje estamos aqui um bocado à vontade, até o Futebol Clube Porto não jogou com o Vitória de Setúbal devido à chuva, mas nós secos aqui vamos comentar não só as hortaliças que se vendem no mercado bolhão, mas alguma importância. Será que a próxima campanha autárquica o bolhão vai ser o centro político da discussão? Ou o Porto mereceria muito mais do que isso? Eduardo Vítor. Então, uma boa noite e um cumprimento muito especial por esta participação como moderador, que eu penso que é a primeira do Joaquim José Ferreira Leite, e é um tema do Porto. O bolhão é um tema do Porto e a sua importância mostra bem um certo portocentrismo que existe na política regional e na política local, e por outro lado acentuou-se porque de facto começou a ser o polo do debate político entre as três fações em jogo, entre o Dr. Menezes, por um lado, numa lógica de grande empreendedorismo e de grande propositura, que se sabe é uma propositura que tradicionalmente se concretiza. Os exemplos de Vila Nova de Gaia em muitos domínios são muito claros. Pensemos no mercado municipal de Gaia e na reconversão tida, e de facto percebemos que ele tem um património acumulado deste tipo de proposituras e depois da sua materialização, e portanto tem isso a seu crédito. Uma segunda parte, que é o Dr. Rui Rio, que se mostrou ao longo destes mandatos absolutamente incapaz de resolver o problema de um dos símbolos patrimoniais, para não dizer até também o símbolo social, de sociabilidades muito específico do Porto, o bolhão. Mesmo o próprio Bom Sucesso arrancou agora com um projeto altamente controverso, mas em bom rigor no bolhão andou enrolado em burocracias, mais do que em falta de dinheiro, em burocracias, em projetos complexos, primeiro recusando o projeto do arquiteto Macena, mais tarde voltando ao projeto do arquiteto Macena para depois recusar outra vez. Portanto, uma impotência acumulada ao longo destes mandatos, e depois naturalmente a candidatura do Partido Socialista, o Dr. Manuel Pizarro, que olha para o bolhão como um sinal, para já um pouco numa lógica política, num sinal de esperança, de um modelo de gestão de grande proximidade. Ele que das visitas que fez ao bolhão encontrou, tanto quanto foi possível perceber pela opinião, pelas notícias dadas à estampa, recebeu da parte dos comerciantes e das comerciantes, recebeu sinais muito interessantes, por um lado de esperança e por outro lado de alguma amargura por este acumular de problemas. E depois há uma nota que gostava de deixar, que diz respeito ao bolhão e diz respeito a todos os outros contextos idênticos ao do bolhão. É que as práticas de consumo dos cidadãos são práticas que se aculturam com alguma lentidão. Quer dizer, nós não mudamos de um dia para o outro as nossas práticas de consumo, os nossos locos de consumo. E aquilo que me preocupa neste contexto é que não se está a perceber que a progressiva degradação das idas ao bolhão, que eram até culturalmente muito importantes na cidade, estão a transformar modelos de consumo que, depois do bolhão ser reconvertido, pode não traduzir-se imediatamente numa recuperação daquilo que era a frequência, e portanto nós podemos estar a assistir não apenas a um problema físico, infraestrutural, mas também a um problema importante do ponto de vista daquilo que são as relações sociais. Eduardo Vítor, sem querer cortar o seu raciocínio, há uma coisa, no entanto, que nos últimos tempos tem parecido ser visível. É que há 2000 anos atrás alguém ameaçou demolir o templo e construí-lo em 3 dias.
Atualmente no Porto, há quem acredite que com Luís Filipe Menezes o templo pode ser demolido e reconstruído em 3 meses, ou em 3 dias. Isto quer dizer, as pessoas acreditam que, obviamente, com Luís Filipe Menezes o Porto vai mudar e, por isso, vão levá-lo ao colo. Pois, eu isso não sei. Eu não tenho essa capacidade de vislumbrar para além do que é humanamente. Mas o senhor está perfeitamente à vontade. O senhor conhece proximamente o Dr. Luís Filipe Menezes e, portanto... E eu penso é que qualquer que seja o Presidente da Câmara do Porto em 2013, o Bolhão vai ser um elemento central da ação política. E, nesse sentido, eu acho que qualquer que seja o Presidente da Câmara, seja o Dr. Menezes, seja o Manuel Pizarro, eu não tenho dúvidas nenhumas de que vão olhar para o Bolhão com uma enorme prioridade. E nesse sentido, enfim, ele não vai ser propriamente demolido, mas nesse sentido a reconstrução do templo comercial da Baixa Portuense será provavelmente muito mais rápida para o próximo mandato do que foi para os mandatos do Dr. Rui Rio. E eu isso penso que é mais do que uma promessa, uma obrigação de quem quer que ganhe a Câmara Municipal do Porto. Eu espero naturalmente que seja o Manuel Pizarro e que leve por diante aquilo que é a expectativa de muitos portuenses, que é verem reconvertido aquele equipamento, naturalmente. Albino Almeida, passo-lhe a bola agora. O Bolhão, neste momento, tem sido o centro do debate ou da perspectiva de debate, mas o Bolhão é uma parte, mas o Porto, no seu global, provavelmente vai precisar de ser olhado com outros olhos. Vai, seguramente. Eu deixo-me aqui, em mais, cumprimentar os companheiros de debate, especialmente o Afonso Libério, que eu não conhecia, mas tenho a dita de conhecer a partir de hoje, e para lhe dizer uma coisa, meu caro Ferreira Leite, o Dr. Luís Filipe Menezes é um político intuitivo. Eu já lhe disse uma vez que ele às vezes pode dizer uma coisa à segunda-feira e uma completamente diferente à quarta, que o povo já lhe perdoa, porque tem a noção de que, como um bom senador e como outros senadores da República, é um homem que tem uma intuição rápida e, portanto, quando percebe onde é que está o problema, quando percebe onde é que pode ser o grande debate, ele vai lá. E por isso, eu que trabalhei com ele e trabalho na área da educação, aprecio muito, digo-lhe, aliás, que ele é um senador, não é por acaso que ele é conselheiro de Estado, acho eu, sinceramente. E, portanto, já tem aquela capacidade de se enganar e a gente perdoa-lhe em algumas coisas e, portanto, mas nisto ele não se enganou. Ele foi ao ponto da questão, sabe que para quem, como eu, esteve ligado à educação, o Bolhão era uma referência, não havia nenhum professor que ao longo dos 4 anos do primeiro ciclo não levasse os meninos ao Bolhão para perceberem o que é que se passava ali, desde logo lidar em concreto, socializar em concreto. E o Bolhão tinha alguns riscos, como vocês sabem, o Bolhão é composto por pessoas que, além da poesia típica do Bolhão, que alguns cantores imortalizaram, tem também o palavrão, não é? E, portanto, nós só tínhamos algum receio, visto que eu era professor do Colégio do Rosário, só tínhamos algum receio que às vezes algum miúdo provocasse algum deslize verbal das nossas concidadãs que ali têm o seu comércio e, portanto, mas o Bolhão tem isso que dizia o Eduardo Vítor, quer dizer, faz parte da cultura do Porto, pouca gente imaginaria o Porto sem o mercado do Bolhão. E, aliás, é particularmente interessante e percebe-se justamente esta visão, esta intuição do Presidente Menezes, e que fará seguramente com que todos os candidatos vão ter que começar a falar do Bolhão. Isso parece uma coisa óbvia já, e desde logo nós aqui, eu dizer que nem somos candidatos. A verdade é que dizia-lhes que esta matéria é uma matéria importante, porque ela, hoje, nós tivemos sinais, pela primeira vez, eu nem acreditava no que estava a ouvir. Pela primeira vez hoje tivemos uma confederação patronal a admitir que os salários podiam ser aumentados, porque a condução da política financeira do governo, na opinião das pessoas que estão na economia, e aliás não é por acaso que é público e notório que os ministros não casam um com o outro, a economia com as finanças, porque justamente aquilo que as finanças estão a fazer é muito mau para a economia e, portanto, hoje o Presidente da Confederação do Comércio dizia há condições para aumentar o salário mínimo dos portugueses, há necessidade de haver poder de compra para que a economia possa funcionar e, portanto, eu diria que também por aí, mais uma vez, é um bom debate na lógica de uma cidade que tem que ter muito mais do que o Bolhão, mas o Bolhão induz outras coisas. Eu há tempos comentava com o Presidente Menezes, e eu chamo-lhe Presidente Menezes porque ele é o Presidente de Gaia até ao final do mandato, seguramente, e portanto... eu penso que é um bocadinho mais do que isso. As pessoas veem no Dr. Menezes
Ele criou o Partido de Gaia, prepara-se para criar o Partido do Porto. Aliás, ele já disse que dispensa perfeitamente as coligações com o CDS-PP. Aliás, o cartaz que estava atrás dele na última apresentação que ele fez era completamente encarnado, não era nem sequer. Há 2 ou 3 dias atrás ele disse que aceitava o apoio do Partido Socialista se eventualmente o Partido Socialista se arrepender do Manuel Pizarro, que estaria disponível para isso. Essa guerra eu deixo aqui para o meu amigo Eduardo Vitor. É público. Mas deixe-me só dar-lhe uma nota que eu acho interessante. Virava-me antes para o Luís Nogueira, que já cá está, portanto, tiramos ao CDS. Mas eu sou estrangeirado. Nesta guerra dos partidos são estrangeirados. Só queria complementar isto com o seguinte. Primeiro, nós temos uma cidade que tem ao fim de semana um fenómeno muito interessante que animou a Baixa da cidade, com jovens e com uma animação na Baixa da cidade. Tenho dito que acho que o Porto e Gaia podiam ser cidades e tenho defendido, e em conversa com o Presidente Menezes defendi que era importantíssimo que a nossa Baixa das 2 cidades pudesse ter estudantes e pudesse ter também, simbolicamente, sede de muitas empresas. Vejo que é nesse sentido que vão as coisas, porque eu conheci durante muitos anos, fui a Bolonha. E Bolonha é uma cidade com uma animação permanente, além de ser um centro de estudos, e nós temos aqui uma universidade que exporta conhecimento, e quando os jovens vêm aqui para ter conhecimento de outros países, são atirados para quartos autênticos seguros, onde ninguém ganha nada, onde os jovens estão mal instalados, não há impostos, não há rendimento, e portanto há, de facto, uma Baixa da cidade que precisa ser animada, e era bom que fosse animada justamente com áreas para os estudantes. É bom saber, não sei se lá, aqui sabemos seguramente, mas lá fora, na televisão, quem nos está a ver, não sei se sabe que o país era obrigado a ter alojamento para 10% de toda a população universitária que esteja numa cidade. E, portanto, nós hoje temos a noção que se os alunos fossem todos algumas aulas na universidade pública e privada, provavelmente as pessoas iam ter um problema que era para os sentar desde logo. Portanto, os alunos no ensino superior faltam bastante, o que cria aqui alguma margem de manobra. E, portanto, agora, há uma coisa que eles têm que, à noite, viver. Tem que ter uma casa. E era bom que essa casa fosse na Baixa da cidade, fosse animada, até porque depois temos tudo isto que está à volta, e eu só concebo uma cidade como Bolonha, onde as pessoas à noite saem para passear, onde há movimento, onde há alegria, onde há contactos de gerações, e acho que nós podemos almejar chegar aí, se tivermos uma cidade economicamente pujante. O Bolhão é obviamente um aspecto importante a ter em conta nessa matéria. Eu acho que está lançado um bom debate, e o Bolhão acaba por ser o símbolo daquilo que o meu amigo chamou com propriedade o templo, porque ele é mesmo o templo da cidade e é também fator de cultura. Se um dia perdemos aqueles pregões e mesmo alguns daqueles palavrões, eu acho que nós vamos perder bastante do Porto. Ok, chegamos a um ponto em que Albino Almeida já fez algumas pontes para a economia e para as finanças, onde o Afonso Oliveira se sente como peixe na água. Entretanto, gostaria de dizer aos telespectadores que já temos cá na nossa companhia o Luís Nogueira, homem atarefado com a sua candidatura à Câmara de Felgueiras, mas mesmo assim não deixa de estar cá presente, não é? Ok, muito obrigado. Afonso Oliveira. Boa noite a todos e também cumprimento o Albino Almeida pelo cumprimento também que me fez inicialmente. É a primeira vez que estamos aqui numa conversa, mais que um debate, é uma conversa que temos tido aqui à sexta-feira à noite neste espaço. E hoje o tema é interessante e surpreendente, quer dizer, o Bolhão, eu não sou do Porto, gosto muito do Porto, gosto muito da região, mas não sou do Porto. Portanto, falar sobre o Bolhão é mais fácil falar de quem é do Porto, quem sente o Bolhão como um símbolo, mas consigo reconhecer que o Bolhão é um símbolo da cidade. Mas a questão que está aqui em causa não é o Bolhão. Não é? Aliás, percebeu-se pelas interações que ouvimos anteriormente, não é o Bolhão. O que está a borbulhar não é o Bolhão, o que está a borbulhar é a campanha eleitoral próxima que está a surgir, a afirmação de candidatos do PSD, o Luís Filipe Menezes, do PS, o Manuel Pizarro, e, portanto, há candidatos que estão no terreno, estamos próximo das eleições, menos de um ano, e, portanto, há necessidade de afirmação à volta de questões que não estão completamente resolvidas e de questões que se querem afirmar perante a população. Compreende-se isto. É isto que está em causa, não é mais do que esta questão. Mas é importante que os candidatos venham para o terreno e digam o que têm para fazer. Mas já que fala no Bolhão, também permita-me dizer o seguinte. A Câmara do Porto, o Dr. Rui Rio, o trabalho que desenvolveu ao longo destes 12 anos foi um trabalho altamente reconhecido por toda a gente, altamente meritório, é reconhecido pelo país, o trabalho desenvolvido, de afirmação da cidade, de grande qualidade do trabalho autárquico, de uma Câmara sustentável, hoje fala-se muito de sustentabilidade, mas sustentável, com as contas, digamos, em ordem, que é uma questão importante também, não desvalorizemos o que é importante.
e com uma cidade que se afirmou. Não houve só aqui questões, há questões que correram menos bem, mas há questões que correram muito bem. E, portanto, a afirmação do turismo que foi aqui referenciado, que também tem a ver com a Ryanair, com o aeroporto, enfim, há várias questões aqui, e com essa afirmação na cidade, e o centro da cidade, a baixa da cidade, que eu conheço também o Porto, e usufruo do Porto, todos nós usufruímos, e, portanto, usufruímos o Porto, tem tido essa afirmação. E houve trabalho desenvolvido ao longo dos anos, não foi só nos últimos mandatos, mesmo a requalificação do espaço com a capital da cultura, portanto, enfim, há aqui vários trabalhos desenvolvidos a este nível. Portanto, o que está aqui em causa não é o Bolhão. E o Bolhão, como sabe também, houve interesse do município do Porto, também tem esta informação, de resolver a questão do Bolhão. Portanto, a requalificação do Bolhão começou por ser um projeto de construção e concessão do espaço, que não correu bem, a empresa não desenvolveu o projeto como devia tê-lo feito, a Câmara executou, não perdeu com isso, tanto que eu sei, também executou garantias bancárias, e, portanto, não está a perder dinheiro com essa questão, mas a verdade é que a questão não está resolvida. Mas eu não queria aprofundar a questão do Bolhão, porque é uma questão do Porto. O Bolhão é simbólico, é importante, é um elemento, como que foi referenciado, de identidade da cidade e da cultura do Porto. Estamos todos de acordo em relação a isso. Agora, o Porto não é o Bolhão. O Bolhão é um elemento importante, mas o que está aqui em causa não é o Bolhão também. Mas também é a questão política que está em causa. Mas também Luís Filipe Menezes não é Rui Rio. São personagens são diferentes. Duas coisas diferentes. E por isso, neste momento, até se levanta uma onda dizendo que, eventualmente, Rui Rio se prepara para apoiar um candidato que não Luís Filipe Menezes. Ele próprio disse que iria expressar apoio a um candidato. Sabemos que ele não morre de amor por Luís Filipe Menezes e vice-versa. Nós conhecemos todos a relação que existiu. Por isso surgiu o nome de Rui Moreira. Mas não vou alimentar sequer essa questão. Para mim não é uma questão importante. Para mim não é uma questão importante. O que é importante aqui é percebermos que talvez. No PSD... Como? Para os portugueses, talvez. Admito que sim, mas nos próximos meses terão que analisar os atores políticos no terreno que vão falar sobre essa matéria. Eu devo dizer o seguinte, o que eu acho é que o PSD no Porto teve deve ter orgulho do trabalho desenvolvido ao longo destes anos. Claro que temos agora uma personalidade completamente diferente do que é Rui Rio. Isso é um facto, já aqui foi referenciado, já falámos sobre esta matéria aqui neste programa. É uma personalidade diferente, mais interventiva, mais emotiva, se calhar, com alguma capacidade, com alguma sensibilidade também de intervir em algumas áreas polémicas, enfim. Criar alguma polémica. Mas o Afonso Oliveira gostaria mais deste Porto ou a nova Barcelona que por aí vem? Repare, eu não queria entrar por essa questão por uma razão simples. Eu não vivo no Porto e, portanto, a minha cidade onde eu vivo. Mas gostava de continuar a vir ao Porto e não à nova Barcelona que aí vem. O que eu acho é que o Porto vai ser o Porto. Agora, será o Porto com uma dinâmica que o Luís Filipe Menezes já avançou e tem uma dinâmica, um trabalho desenvolvido em Gaia. O que é importante falarmos é sobre a realidade, não é? Não é sobre debates virtuais, não entro muito por essa via. O que eu digo é o seguinte, há um trabalho também desenvolvido em Gaia, que é reconhecido em Vila Nova de Gaia, que é conhecido por todos como um excelente trabalho. Portanto, de requalificação do urbana, a cidade ganhou afirmação que não tinha nos anos anteriores, não tinha. Gaia, claramente, não sei qual é a opinião dos senhores sobre isto, mas a minha opinião sobre esta matéria, que acompanho há muitos anos a política, não tinha essa afirmação e, portanto, Luís Filipe Menezes foi uma lufada, foi mais do que isto, mas foi uma lufada de ar fresco, toda a sua equipa em Vila Nova de Gaia. Portanto, isso é um facto, e é um facto também que é uma oportunidade forte, já que foi referenciado que é aquele líder de Estado, e, portanto, forte, com outra personalidade e que virá com uma dinâmica diferente para o Porto. E o Porto precisa dessa dinâmica? O Porto precisa sempre de dinâmica, não é? Precisa de líderes, e vai ter, com certeza, já tinha antes, vai tê-lo agora, líderes com vontade de vencer e vontade de afirmar o Porto embora como uma cidade importante como é. Rui Rio é um homem de gabinete, Luís Filipe Menezes é um homem da rua. Rui Rio não é só um homem de gabinete. É essa a imagem que criou no Porto. Luís Filipe Menezes não é só um homem de... É a minha opinião. Então, da minha opinião, as pessoas podem ter opiniões diferentes. Eu diria, não é só um homem de gabinete. Eu diria no campo cultural, o Rui Rio é do Rivoli e Luís Filipe Menezes é do Sá da Bandeira. Portanto, para compararmos dois espaços culturais ali pertinho, para 100 metros diferentes. Repare, nós podemos pegar pelas questões por essa via, arranjar aqui algumas palavras-chave para o debate, não é isso que me importa. Eu acho que o Porto é olhar para o Porto, o que foi o Porto por várias razões, não é só pelas figuras dos líderes da Câmara, o trabalho desenvolvido ao longo dos anos no Porto, Serralves, Casa da Música, enfim, não é só o Rivoli e a Sá da Bandeira, Carlos Alberto, enfim, podemos ver sociais, toda a afirmação cultural que há na cidade. Não, cultural, já não estou a falar da Câmara. Às vezes cria-se aqui algumas... Quando a Câmara do Porto, por exemplo, tomou decisões, que não vou agora aqui comentar muito isto, tomar decisões de não apoiar, não subsidiar algumas atividades culturais, criar outro modelo,
Não tem que estar contra a cultura necessariamente. Não vamos agora entrar por esse caminho, que eu por esse peditório não dou. O que eu acho é que houve regras muito definidas ao nível da Câmara do Porto. É um estilo. Outras câmaras terão outro tipo de estilo. É um estilo, mas a verdade é que o Porto teve e tem oferta cultural como nunca teve antes. Pelo menos que eu me lembro. Desde que eu me lembro, não teve antes. Portanto, isso é um facto que não tem só a ver com a Câmara do Porto. A atividade cultural desenvolvida pelas cidades não tem que ter só a ver com a Câmara do Porto. A afirmação do Porto não se faz só com a Câmara do Porto. O Futebol Clube do Porto, até um bom exemplo, não se fez a sua afirmação com a Câmara do Porto, até antes pelo contrário. Portanto, os símbolos, as forças vivas, que é uma expressão que eu nem gosto excessivamente, mas as forças mais dinâmicas, digamos assim, das cidades, fazem-se não só com as câmaras, não é? Portanto, acho que há uma certa maturidade na vida cívica, democrática, de forma de funcionar, que faz com que uma cidade como o Porto, que tem uma grande personalidade, uma história muito forte, uma identidade muito forte, uma afirmação muito forte, que tem se conseguido surgir, palpitar, digamos, funcionar, não só com as entidades políticas, não é? Eu acho que é por aí que tem que ser. Temos ali o Luís Nogueira, que é um homem privilegiado neste debate, sem nos expressar mais ninguém, mas ele é excelente. Ele vive de braço dado com o Dr. Luís Filipe Menezes em Gaia. Exatamente. Está neste momento de armas e bagagens em Felgueiras a espreitar lá o Palácio Presidencial. Já há mais de um ano. É mais de um ano que está preparando a sua ascensão até à cadeira do poder. Não é nenhum ataque, é um trabalho meritório em função do Conselho. Claro, mas está-se a ver dentro de 3 anos a vir comprar as hortaliças de Felgueiras ao mercado do Bolhão? Não, porque as secudas estão caríssimas, não é? E ir e vir a Felgueiras há 3 anos custava 50 cêntimos para cada lado, hoje custa 3,5 €, portanto aumentou 7 vezes o custo de deslocação de um felgueirense para o Porto e vice-versa. Isto depois de um concelho que esteve ostracizado, independentemente de ser um dos concelhos que eu acho que Portugal devia olhar para ele, porque é um concelho exemplo a nível de criação de riqueza. É um concelho onde o desemprego está em 5%. É um concelho que contribui com cerca de 3% para o PIB nacional. E tem 58 mil habitantes. E tem uma empresa para 12 pessoas, por exemplo. E Portugal podia aprender muito com isso. E o que é que nós lhe demos sempre a esse concelho? Isolamento, estradas miseráveis, acessos... Estradas miseráveis não se paga Não, estradas miseráveis até 2009. Em 2009 abriu finalmente uma autoestrada que acaba a uns quilómetros largos do centro. E passado uns meses, pomos-los a pagar 7 vezes mais do que aquilo que lhe dissemos que íamos pagar. Mas pronto, isso são outras contas, outros rosários. Lá à frente iremos. Felgueiras está muito bem, recomenda-se, graças a Deus, porque é um povo que nunca precisou de ninguém para viver, muito menos do poder público, nem do poder autárquico, que eu pessoalmente acho que até hoje nunca acompanhou a prestação e a proeminência do seu povo. Portanto, há ali uma decalagem enorme entre aquilo que é a qualidade de gestão autárquica Esta é a declaração oficial da sua candidatura, não é? E a qualidade do povo. Eu acho que aquele povo merece mais e em breve terá mais, se Deus quiser. Okay. Em relação a... Pelo menos terá mais candidatos. Em relação ao candidatos aqui neste debate, eu não sou candidato a... Falaremos já daqui a um bocado na importância da área metropolitana do Porto. Passou, né? E isto será transversal, não é? Felgueiras também será englobado. Mas então, não está a ver a comprar as hortaliças do Bolhão. Olha, eu tenho uma qualidade que prezo, que é a coerência, e aquilo que eu digo hoje é aquilo que eu digo amanhã, e podemos ir buscar as gravações de há 10 anos atrás que eu continuo a dizer o mesmo. Eu, quando fui chamado a desempenhar funções públicas na Câmara de Vila Nova de Gaia, obviamente o Dr. Luís Filipe Menezes já lá estava. E eu sou daqueles cidadãos que têm memória. Eu lembro-me perfeitamente bem, eu vivi em Gaia entre 1977 e 2010, 2011, mais ou menos. Ainda continuo a ter uma casa em Gaia e continuo a desempenhar funções autárquicas em Gaia, como líder da bancada parlamentar do CDS na Assembleia Municipal. Assumi um compromisso em 2009, não vou rasgar só porque fui para Felgueiras, e vou assumi-lo até ao fim com todo o empenho, porque não deixei de ter raízes gaienses. Desculpa, corrija-me se eu estiver errado. Esse grupo parlamentar do que o senhor faz parte Sim. é o tal que, englobado num partido, que publicou recentemente um comunicado criticando fortemente o CDS-PP no Porto, pelo seu comportamento. Não vi lá nenhuma crítica okay. ao CDS do Porto, vi sim, foi uma defesa ao CDS de Gaia, que é preciso ser salvaguardada essa questão. Nós não atacamos ninguém, não é esse o nosso estilo, muito menos é esse o meu estilo. Eu costumo dizer que eu nunca estou contra ninguém, eu posso estar a favor ou não.
Não é? E quando nós não criticamos o CDS do Porto. O CDS do Porto tomou a posição que entendeu por bem ter, de acordo com a sua consciência e com os interesses que acha que são os melhores para a cidade, e nós tomamos outros. Agora, eu sou um democrata convicto e acredito que realmente as pessoas não são tolinhas. E se realmente o Dr. Luís Filipe Menezes ganha 4 eleições consecutivas em Gaia, com maiorias absolutas cada vez maiores, não podemos chamar aqueles 200 e tal mil eleitores mentecaptos ou tolos, porque não o são. Eu fui gaiense durante 30 e tal anos, não é? Eu lembro-me muito bem o que era a Câmara de Gaia, antes de Luís Filipe Menezes e depois de Luís Filipe Menezes. E quando sou convidado para ir para a Assembleia Municipal, sou convidado, graças a Deus, porque no CDS ainda se vão escolhendo as pessoas pelo seu mérito e pela sua competência, sou convidado devido à minha área profissional. Porque sou uma pessoa que sou licenciado em gestão, sou auditor, sou perito em análise de contas. E a mim incomoda-me imenso quando vejo qualquer pessoa, até em conversa de café, dizer que a Câmara de Gaia está falida, é das mais endividadas, está o passivo e tal. E a maior parte das pessoas não sabe qual é o passivo da Câmara de Gaia. E se souber qual é o passivo, não sabe qual é o ativo, não sabe quais são os fundos próprios, não sabe onde foi gasto o dinheiro. Portanto, a mim revolta-me quando as pessoas falam de uma forma leviana e impensada, muito menos quando têm responsabilidades políticas e estão à frente de determinados Mas o curioso dessa situação é que não são as oposições, com exceção do CDS, que criticam o Dr. Luís Filipe Menezes. Aliás, aqui há dias li de um dirigente do Partido Socialista dizer que era o herdeiro do Dr. Menezes em Gaia, portanto, e era uma pessoa com grandes responsabilidades no partido. E, portanto, quer dizer que, aliás, tenho visto críticas mais ferozes ao Dr. Menezes de dentro do PSD, nomeadamente dos próximos do Dr. Rui Rio. Ferreira Leite, esse é o maior elogio que podem fazer à governação do Dr. Luís Filipe Menezes em Vila Nova de Gaia. Passado 4 mandatos, 16 anos, o Dr. Luís Filipe Menezes conseguiu criar o Partido Gaia. Aliás, ele apresentou em julho de 2009 a sua campanha, apresentando o meu partido é Gaia, e retirou de lá os símbolos políticos. E o Dr. Luís Filipe Menezes gosta muito de adotar este tipo de projeto agregador, porque realmente hoje em dia as pessoas só têm confiança num líder que vá para além do seu próprio partido, ou seja, que vá para além do seu umbigo e que olhe mais para os interesses da terra. Em relação ao prescindir ou não do CDS, vamos lá ver uma coisa. Eu conheço o suficientemente bem o Dr. Luís Filipe Menezes para lhe reconhecer alguns defeitos e algumas qualidades, mas há um defeito que ele não tem. Ele não é ingrato. E se ele nunca prescindiu do CDS durante 16 anos em Gaia, de certeza que não vai dizer de ânimo leve que vai prescindir do apoio do CDS. E, aliás, veja-se bem, o CDS em Gaia também sofreu uma evolução tal como o Conselho. Eu lembro-me que o CDS há 10 ou 12 anos era um partido residual, tinha 5, 6% dos votos, tinha 5, 6, 7 mil votos, tinha 200 ou 300 filiados e reunia à noite no café porque era meia dúzia deles. E hoje é a maior conselheiro do país. Hoje tem 2.500 filiados, tem 17 mil votos nas urnas, quer dizer, já é um partido que se respeita. E se calhar, se não fosse o CDS e os seus votos e a sua contribuição para uma estabilidade governativa, o Dr. Luís Filipe Menezes não tinha conseguido governar com tanta facilidade como conseguiu. Nos últimos 8 anos, nomeadamente com a defesa da sua parte financeira e das suas contas que foram violentamente atacadas. A reconstrução do Bolhão, a nova dinâmica do Bolhão, pode ser o motor que o Porto precisa para uma nova era? Não é o Bolhão que vai ser o motor para uma nova era. Quem vai ser o motor para uma nova era vai ser, no caso do Dr. Luís Filipe Menezes ganhar, vai ser o Dr. Luís Filipe Menezes, se ele ainda tiver força e juventude e a garra que levou para Vila Nova de Gaia. Da capacidade do Dr. Menezes? Não duvido, mas os homens vão envelhecendo e vão ficando cansados. Mas estamos a falar de saúde, estamos a falar de Manuel Pizarro, mais dedicado às medicinas, não é? Dr. Eduardo Vítor, um homem muito próximo do Dr. Menezes, o homem que conseguiu... Seu principal opositor, portanto, tem que ser próximo. Conseguiu à revelia de algumas vontades partidárias. Eu sei que o senhor sofreu bastante para manter o seu comportamento em Vila Nova de Gaia, mas o homem conseguiu implementar em Gaia, não sendo poder.
algumas medidas importantes, como aquelas que recentemente anunciou, e hoje a imprensa faz. Eu estava deliciado a ouvir o Luís Nogueira para tentar perceber como é que se consegue defender, por um lado, um CDS que em Vila Nova de Gaia diz que o Dr. Menezes fez uma grande obra e que não tem dívida nenhuma, e que do lado do Porto o mesmo CDS diz que é um modelo despesista, de falência de Câmara Municipal e que não se deseja para o Porto. Até compara E que não, exatamente, o que por acaso é um ato mesmo desprezível para o Dr. Menezes, atendendo à valorização que o CDS faz de José Sócrates. Por isso eu, por acaso, acho isto uma situação um bocadinho estranha e mostra bem como, de facto, os partidos neste momento estão enredados em lógicas pessoalistas, porque isto não é o produto de um raciocínio político organizado, isto não é o produto de lógicas de avaliação de trabalho autárquico, seja bom ou seja mau. O Dr. Menezes não é nenhum Deus, fez coisas boas e fez coisas más, isso parece-me óbvio. Agora, mas o que está aqui em causa... É um bom ouvinte. O que está aqui em causa é nomeadamente perceber que em cima da mesa são sobretudo questões pessoais e, portanto, lutas de poder, lutas muito pessoalistas, dinâmicas muito pessoalistas, que foi, aliás, aquilo que me parece que evoluiu nos últimos anos. Aliás, diga-se de passagem que esta não é uma estratégia do Partido Socialista dos últimos anos. Esta é a estratégia do Partido Socialista desde sempre. Tirando a questão da dívida, que é altamente discutível, o Partido Socialista teve sempre, nos 16 anos, nos 15 para já anos de gestão do Dr. Menezes, uma relativa lógica de entreajuda, não era política de terra queimada, tirando, repito, a questão da dívida, que para mim é muito clara, que é uma questão muito problemática para o município, aliás é genericamente considerada como tal, é a segunda mais importante do país e, portanto, parece-me um bocadinho... em valores absolutos. Em termos... Em valores absolutos. Não, em valores absolutos. E para quem não conhecer Gaia, estiver lá em Lisboa, essa coisa da dívida per capita é bonita, mas essa coisa da dívida per capita é bonita, mas a Câmara de Gaia gera 100 milhões de euros ano, a Câmara Municipal de Lisboa apresentou... Você fala muito em rigor, de vez em quando tem que aplicar um bocadinho de rigor. Gera bastante mais execução, não é não. Gera cerca de 140 milhões, como você sabe. Não, desculpe, não. Pronto, mas aqui a questão toda, Eduardo, não é essa, a dívida, em primeiro lugar, qual é a responsabilidade de um político? Qual é a primeira responsabilidade? É resolver os problemas das pessoas. Sim. E há políticos que resolvem e há políticos que não resolvem. O Dr. Luís Filipe Menezes pode ter feito muitas asneiras e coisas bem feitas, mas garanto-lhe uma coisa, se não fosse a lei da limitação dos mandatos, nós não estávamos aqui a discutir isto, porque ele continuava em Gaia. E ganhava as eleições em Gaia, mais 2, 3 mandatos. Se calhar o Dr. Rui Rio também ganhava no Porto, mais 2 ou 3 mandatos. Portanto, se somos realmente democratas e acreditamos que as pessoas não são tolinhas e que sabem escolher os seus representantes... Mas a discussão é essa, nós somos todos democratas, os que estamos aqui. Agora, a questão que se põe não é essa, a questão... pode ter, mas pode ter a certeza. Agora, quem fez esta lei, por exemplo, acho que não é democrata. Qual lei? A lei de limitação dos mandatos. Nós estamos a discutir a lei de limitação de mandatos, nós estamos a discutir as virtualidades de uma gestão e, obviamente, há aqui um problema grave, que é um problema de endividamento municipal, que é um problema que vai atordoar o município para os próximos tempos e os próximos longos tempos. Você não conhece o perfil da dívida? Então, olha... Já ouviu falar sobre isso tantas vezes? Uma pessoa que venha, sei lá, do Alentejo, ou da Arraiolos, ou de outro concelho qualquer, e que diga, que olha para os números e diz assim, a Câmara de Gaia está perdida e tal. Eu ainda acredito agora, Eduardo. Não, o Eduardo conhece as contas, sabe muito bem que o passivo é o que é. Luís, como é que pode estar a dizer isso? Como é que pode estar a dizer isso quando... Como é que pode dizer isso? Assembleia Municipal de Gaia. Como é que pode estar a dizer isso quando as empresas municipais... Pois já repetiu, não, mas não é por repetir que se torna verdade. Mas não é por repetir que se torna verdade. Eu já sabia que íamos falar disto. A questão é, se quiser eu tenho aqui mais uma fotocópia. O setor empresarial local em Vila Nova de Gaia vai ser todo extinto por ultrapassar todas as... Vamos fazer um próximo debate. Essa questão é muito interessante. Só sobre Gaia. Agora vamos falar, e aproveitando, sem de cortar o raciocínio, avançamos para aqui para um dos outros temas, que é uma das acusações, ou quer dizer, comentários menos positivos ao Dr. Rui Rio, por exemplo, é acusar-no de ele ser responsável pela morte, entre aspas, da área metropolitana do Porto, ou pela falta de resultados da sua atividade.
que é que lhe parece a área metropolitana do Porto? Essa questão é muito importante. E o futuro? O que é que Essa questão é muito importante, porque essa questão faz-nos levar para uma série de debates que são debates muito importantes. Primeiro, o debate sobre a regionalização. Uma pequena região, que é a área metropolitana, que não consegue afirmar-se num panorama de debate político regional e nacional, tem depois muitas dificuldades em encontrar na regionalização as virtualidades que tantas vezes discursivamente se pretende fazer passar para a opinião pública. E, portanto, nesse sentido, de cada vez que falhe a área metropolitana do Porto, estamos a dar um tiro às possibilidades de regionalização. Depois a situação piora. E piora porquê? Porque na área metropolitana do Porto nós temos um poder regional não eletivo e, portanto, temos uma lógica de projeto político envolvendo os autarcas presidentes de Câmara. E gostemos ou não, qualquer que seja o perfil dos presidentes de Câmara do resto da área metropolitana, quase que, diria simbolicamente, a liderança da área metropolitana centra-se no Conselho do Porto e num certo portocentrismo que culturalmente se foi enraizando. E desse ponto de vista, fazem-se duas constatações. A falência do modelo área metropolitana, junta metropolitana e Assembleia Metropolitana é uma falência culpa de todos os autarcas que lá estão, mas com toda a frontalidade, culpa primeira do Presidente da Câmara do Porto. Porque, ainda que não seja esta uma hierarquia formal, competia ao Presidente da Câmara do Porto encontrar dinâmicas de envolvimento da pequena região da área metropolitana para um debate político mais alargado. Sobretudo quando temos duas questões. Primeiro, já tivemos esse protagonismo, lembro o tempo de Fernando Gomes e aquilo que foi possível puxar para, em termos até de investimento público, para a área metropolitana e para o distrito, o metro, que era na altura intitulado como o metro de papel, a capital europeia da cultura, que ainda há bocadinho foi referida e que se deve a Fernando Gomes, sim, com certeza, Fernando Gomes, a dupla Fernando Gomes-Manuel de Melo, gostemos ou não, por isso, ou seja, é possível uma liderança mais forte da área metropolitana e do próprio distrito, mas particularmente a área metropolitana. Se essa liderança fosse mais forte, o que está prestes a acontecer à área metropolitana do Porto, nomeadamente com o aeroporto, com o Porto de Leixões, etc. Não aconteceria. Com a infraestrutura. Não aconteceria. O que está perto de acontecer é o colapso completo da área metropolitana do Porto. Eu, esta semana, tive conhecimento de um dado que é absolutamente sintomático. Este ano estiveram previstos e atracaram, enfim, até o fim do ano haverá mais 2, mas estavam previstos atracar 34 barcos de cruzeiros no terminal de cruzeiros de Leixões. No próximo ano, sabem quantos estão previstos? 5. Para um investimento que foi um investimento brutal, público, brutal. Por razões que têm a ver com a desorganização institucional que existe aqui, do ponto de vista do turismo, da capacidade da voz para negociar no estrangeiro com as empresas que trazem os barcos. E a questão do aeroporto hoje é uma questão gritante. Eu ouvi há bocadinho, com alguma piada, o Ricardo Araújo Pereira dizer que o aeroporto, enfim, as estruturas aeroportuárias portuguesas iriam ser abalroadas pela lógica da privatização da ANA, da TAP, e que no caso da TAP, aquilo que o Estado vai receber em termos de corresponde a 50% do passe do Witzel. E, portanto... Eduardo Vitor. Pois. Vamos ser rigorosos. Qual é Eu estava a ouvi-lo com atenção, apesar dos temas estarem sempre todos transversais. Estamos a falar de futebol. Estamos a falar de futebol. Já estamos no futebol, já estamos no Witzel. Eu estou a ouvi-los com muita atenção, mas realmente estamos a falar de quase tudo num espaço tão curto, que é difícil. A área metropolitana... Eu não consigo falar da área metropolitana do Porto, do aeroporto. É difícil. Pois, mas é que o peso da área metropolitana explica a forma como o aeroporto... Temos de ser rigorosos no que estamos a dizer. Como sabe, aliás, como é do Partido Socialista, também tem que saber isso, se não tem essa informação. Os processos de privatização em curso fazem parte do memorando de entendimento. Isso é uma coisa que tem que ser dita até à exaustão para se perceber o que está em causa. Portanto, pois, claro. Para legitimar o que está em causa. Para legitimar o que está em causa. Então não estou a perceber rigorosamente nada do que estamos aqui todos a conversar, por uma razão simples. Vamos ser claros. O Partido Socialista esteve no governo. O país chegou ao estado em que chegou. Sim. O próprio Partido Socialista, José Sócrates, assinou um memorando de entendimento. E o PSD também acordou naquele momento, e o CDS, portanto, porque tinha que ser um memorando em que prevê privatizações.
elas estão a ser cumpridas nos termos desse memorando. Não devem ser cumpridas. Deve-se esquecer isso. Não, agora, se me disser... é um bocadinho de demagogia isso. Não é demagogia. Porque sabe quantas vezes já foi abalroado o memorando de entendimento? Eduardo, falamos de coisas rigorosas. É assim, temos de ser rigorosos isso nisto. é rigoroso. Eu não estou a dizer que não estejamos preocupados. Eu não esteja preocupado com a questão da TAP, com a questão da ANA. Claro que estou preocupado. Nós não temos certezas, nenhum de nós aqui tem certezas em relação à realidade. Agora, a realidade de uma privatização... Agora, o que temos que saber... O que temos que saber, não há certezas. Então não há. É que o processo avançou. Qual é a certeza? A certeza é que vai dar de rendimento líquido ao Estado de cerca de 20 milhões. Estar a dizer que são 20 milhões de euros, sabe que não é verdade. Porquê? Vai-lhe juntar passivo. Eu não quero sequer entrar em pormenores sobre essa matéria, porque está o processo em curso, não está sequer terminado, não sei rigorosamente quais são os montantes. Sei os números que vão surgindo, mas não sei os números oficiais. E depois, como sabe também, esses montantes são líquidos depois de pagar o endividamento das empresas. Sim, sabe também disso? Sim. São mais de 1.000 milhões de euros. Sim, então. Para ser rigoroso. Sim, então. Portanto, não são 20 milhões de euros. Sim, mas e os Mas ativos... o que está aqui em causa é uma coisa muito mais séria do que isso. Eu gostaria, se me perguntasse assim, mas eu gostaria que a TAP se mantivesse na esfera pública, se fosse possível. A questão é da possibilidade. Ou seja, eu não tenho nenhum problema em relação às privatizações, mas reconheço, e temos de estar aqui muito sérios nesta matéria, é uma matéria muito séria, que há setores que são estratégicos e importantes para o país. Ok. Ana... Afonso Oliveira, mas não pode... como vimos, este é um tema que vai dar para mangas. Na segunda parte, vamos abrir exatamente com este tema. Iremos até ao fim.